cena de hoje eu tô tendo o prazer de receber duas jovens itabiranas apaixonadas pela literatura. E elas têm até um blog que é Luxando com Letras, né? Luxando pela literatura. Hoje em dia a juventude está luxando por um outro sentido, né? Ostentação, funk. Elas não, elas estão resgatando a essência literária, principalmente o prazer da literatura. Conosco, Luana, seja bem-vinda ao Ensina, Luana. Obrigada. E a Josiane, né? Josiane, seja bem-vinda também. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade. Isso é muito bom. Bom, para entender um pouquinho da história desse projeto, ou na verdade como, Luana, você teve essa vontade de começar a ler, né? Primeiro, para eu entender você com a literatura. Então, quando eu era mais nova eu não gostava de ler. Eu comecei a ler por causa de um castigo que minha mãe me deu e ela me obrigou a ler o livro. Foi até A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, foi meu primeiro livro. E quando eu comecei a ler as primeiras páginas eu já gostei, já comecei a imaginar a história, como era, aí eu me apaixonei e não parei mais. E você, Josiane, como você teve esse amor assim, pela literatura, o primeiro contato de você com a leitura é desde pequena? Quando eu estudava na época de escola, aí quando estava na educação física, a gente ficava bem livre de fazer o que quiser. Uns jogavam bola, outros jogavam dama, eu já ia para a biblioteca. É bem diferente assim a nossa história, mas tipo assim, uma sintonia muito grande. Bom, e essa sintonia, ela se juntou e se transformou num grande projeto hoje, que é o blog que vocês desenvolveram. Como que chama o blog mesmo? Com letras. Tá, e o que ele trata, esse blog? A gente faz muita resenha, né? Muitas crônicas também, autorais nossas mesmo a gente faz. A gente fala sobre filme, seriado, é mais esse mundo literário mesmo, não tem nada sobre tudo que moda, envolve essas livro, dicas de leitura, a gente escreve. filmes que a gente gostou, nossas opiniões. Bom, e o retorno das pessoas que lêem o blog de vocês, o que eles falam assim? Por exemplo, vocês devem atingir uma população jovem, né? Com certeza. O que esses jovens trazem de retorno para vocês sobre o blog? É engraçado que a gente esperava mesmo atingir só os jovens, mas tem muita gente mais velha também que lê as crônicas e assim, se apaixonam pelo que eles leem, né? E agradecem muito, comentam bastante. É bem interessante isso. Na página também, no Facebook, a gente tem vários retornos, assim, comentários, e é muito bom. No Facebook, como que tá lá hoje no Facebook a página de vocês? Só crescendo, porque a gente está com um encontro de leitores agora em Itabira, e com isso a gente só tem a crescer. Faz crescer ainda mais, cada dia que passa, cada palestra cresce. Bom, e é Luxando com Letras também? Luxando com Letras. No Facebook no também? No Facebook também. Bom, então assim, ó, quem quiser conhecer, né, o blog Luxando com Letras. E a fanpage Luxando com Letras. E a fanpage também no Facebook Luxando com Letras. Bom, entender um pouquinho dessa vontade do jovem, principalmente dele procurar pegar um livro hoje na era digital, por exemplo. Vocês acreditam que isso ainda é válido nos tempos modernos, por exemplo, assim, um jovem deixar o seu tablet, deixar o seu celular e querer pegar um livro para ler? Muito válido. Eu acho que a emoção de ter um livro físico na mão é muito maior. Você pode sentar em qualquer lugar, com tablet também pode, mas você pegar e folhear um livro, sentir as páginas dele, é muito bacana. É bem melhor do que digital. Qual que é o prazer, qual que é a diferença, Josiane, da leitura num livro, né? Num livro de papel, que tem aquele cheirinho da folha, tem aquele Até cheirinho isso é gostoso, bom lembrar. né? Gostoso, e a diferença de ler num tablet. Qual que é essa diferença? Eu costumo até bem falar de você, porque tem aquele cheirinho, tem toda aquela magia também que a gente encontra nas páginas, a gente lendo, e também livro é uma coisa que você pode guardar ali na estante, é bonito ver todos os livros ali, e traz uma magia também, assim. Eu consigo perceber coisas que não estavam ali quando eu li pela primeira vez aquele livro. Não sei se vocês fazem isso. Assim, eu sempre tô relendo um livro, porque se eu gosto muito da história, é óbvio que eu vou ler de novo. Então é muito bom você pegar e ler, como você disse, a gente percebe coisas que passaram despercebidas. E você começa a imaginar a história de um ângulo diferente também, né? Que você já amadureceu um pouco a sua forma de ler. E até porque sempre que você lê, você deixa uma parte despercebida. E quando você vai lendo, você vai ter uma nova informação que talvez encaixa no começo, que foi dito no final. E aí você tem mais informação mais ampla. Você para, nossa, eu não tinha visto isso, e agora eu tô vendo. Que essa personagem, ela tinha feito essa ação, ou que isso que estava falando no final, quer dizer que no início ele já estava dando sinal pra gente, o escritor, a magia do escritor, eu fico imaginando,
a cabeça de um autor, como que deve ser, para ele conseguir realmente fazer um romance. Porque é muito diferente, por exemplo, eu tenho livros publicados, mas livros ligados na área técnica. Então, assim, é um livro de estudo, da minha área, que eu vou lá e escrevo tecnicamente. Então, não tem aquele roteiro, aquela essência toda ali de uma personagem que você criou que vai levar uma magia para a pessoa. Então, você imagina um autor, você falou que escreve. Como é isso, meu Deus do céu? Criar uma personagem, ou criar vários personagens, e que essas personagens vão se comunicando até o findar da história. Como que é? É uma coisa muito louca, eu posso falar que a cabeça da gente fica, né, muito louca mesmo. Só que assim, você tem que se colocar em cada personagem. Então eu imagino que eu sou cada personagem que eu crio e o que eu gostaria de estar fazendo. É como se eu criasse a história assim, fazendo, é a minha vida em outros personagens. É muito bacana. E é isso que é bom, até porque você pode criar, criar coisas que já existem. Também no mundo da leitura, assim, o impossível não existe. É realmente um mundo imaginável, né? Assim, até eu costumo brincar com uma frase que, pra que eu vou viver em um mundo se eu posso viver em milhares? Verdade. Isso tudo pela literatura? Tudo pela literatura. Então, pela literatura, nós conseguimos viajar, né, pelo esse mundo todo, né, que nós conhecemos, que a gente que é limitado, porque a nossa imaginação, né, ela limita a gente no mundo real até um certo território. Então, assim, o nosso território, o planeta Terra, é uma válvula de escape, ele né? delineado. Mas a literatura, a gente consegue transcender essa essência, consegue criar até outros mundos. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, muitas pessoas falam que é um livro infantil, mas eu vejo que a essência dele é muito mais do que um livro infantil, que é Alice no País das Maravilhas. Nossa, que é você tentar criar esse mundo da Alice, imaginar esse mundo perfeito, imaginar as possibilidades que tem além disso tudo aqui, é muito gostoso de ler, né? Chega a dar até uma agonia às vezes, porque quando você acaba um livro, você fala, acabou, e a gente volta pro mundo real, né? E a gente fica, por que a gente não pode ficar dentro do livro? E é por isso que a gente tá sempre lendo, lendo e lendo. Tá, você gosta do final das histórias? Olha, Eu tenho uma provocação no final da nem história, sempre. Eu sempre gosto de colocar meu dedinho e falar, não, podia ter acontecido isso. Eu sempre, não, mas tipo assim, os livros em si eu gosto muito. Da maneira porque lá no começo condiz com aquilo que vai acontecer no final. Ou seja, mas tem hora que eu gosto de dar minha opinião, não, devia ter acabado assim. Mas eu amo. Tá, tem algumas pessoas que têm aquela curiosidade, principalmente quem está começando a ter esse gosto da leitura, aí não tem aquela paciência, né, de lendo página por página, capítulo por capítulo, já quer saber o que vai acontecer no meio e o que vai acontecer no final. Vocês já fizeram isso, por exemplo, de salteando o livro ali, de pulando as etapas para entender o final e depois querer voltar no meio, ou você sempre segue a forma tradicional de leitura? A primeira página que eu leio é sempre a última. Porque aí já fica aquela curiosidade, se acontece alguma coisa eu já fico, não, eu quero saber o que aconteceu. Aí já incentiva a ler mais rápido também, pra entender a história, mas é sempre a última, eu nunca consigo a primeira. Eu não leio a última, não, eu espero. Mas eu sempre dou uma folheadinha assim, pra ver o que tá acontecendo. Assim. É uma curiosidade de leitor, sempre. né? Acho que todo leitor é curioso. Você faz isso? E em séries também. Olha, eu costumo pegar muito o meio ali para entender o que está acontecendo e voltar no início. Eu costumo fazer isso, por causa da curiosidade mesmo. Por exemplo, se eu quero ver somente os títulos dos capítulos, me chama muita atenção e eu vou começar a criar uma lógica, né? Por exemplo, daquilo que vai acontecer com aquela personagem, o que vai acontecer. E eu gosto de uma coisa que muitas pessoas não gostam, né? Que é o resumo do livro. Eu gosto de ler o resumo antes para entender o que realmente a história daquele livro vai falar. Mas muitas pessoas falam assim, Marcos, faz isso não. Lê o livro mesmo, o livro você ter a magia que o escritor, que o autor colocou no livro. Então, tem pessoas que criticam isso. Não sei se vocês têm essa crítica, por exemplo, porque vocês fazem também resumo de livros, né? A gente faz muita resenha no blog. Eu acho que isso é muito importante, porque você vai disseminar aquilo através de um resumo pequeno e vai ver se você já vai gostar do livro ou não. Mas tem que saber separar também a opinião de outra pessoa que leu e a sua, Com certeza. porque são bem diferentes. Aí você vai fazer uma resenha, depois vai comparar e vai ver que foi totalmente diferente do outro. Cada um tem Então uma não tira percepção. a magia do livro. Não, e cada um tem uma percepção. Igual muitas vezes eu gosto de um livro, quando a pessoa lê, ela não gosta. E assim, sucessivamente, porque os gostos são diferentes, mas... E é interessante entrar em debate pela história, sabe? Verdade. Eu não gostei disso, mas a outra gostou, a gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. Uns livros polêmicos. Muito bom. E na verdade, assim, quem influenciou vocês a começarem a ler? A ter essa vontade? Assim, isso foi um processo natural?
ou a família, né, os pais, né, eles incentivaram, uma professora? Como que isso realmente aconteceu na vida de vocês? Como eu te falei, foi um castigo, né? Minha mãe, ela falou, você vai ler? Então eu fui e li. Só que depois que eu li esse primeiro livro, eu fui para a biblioteca da minha escola, que até a Sueli trabalhava lá, ela acompanha a gente sempre. Ela me incentivava cada vez mais a ler os livros. Todo dia eu pegava um livro diferente. Mesmo que eu não lesse ele todo dia eu pegava um livro diferente. Ia na hora do recreio, ia lá, matava a aula. Olha, Isso não pode não, tá? Atenção, juventude, claro. os adolescentes e os jovens, né, que estão indo na escola. Ó, matar a aula na biblioteca é bom, mas não é muito não é muito assim, indicativo, né? Para que você a gente não indica. largue a aula de matemática para ir para a biblioteca. Matemática, né? Pode. Matemática pode. Matemática pode. Física então. Nossa! E Vai! Química pode então, né? Fica lá. Química pode ficar na letras biblioteca. não, português não. Português não. Português tem que ficar na sala. Né? E Olha o conselho errado. já no meu caso, minha família, minha irmã, no caso, minha irmã mais velha, sempre trazia livros no centro cultural. Ela tinha a carteirinha, ela sempre trazia. E também na escola, como eu falava, que na educação física eu ia para a biblioteca, tinha uma bibliotecária que eu gostava muito, a Fanny. Até, eu fiquei sabendo há pouco tempo que ela faleceu, mas tipo, a gente tinha uma grande diferença de idade, mas a gente trocava livros, pensamentos, e assim, era muito bom, sabe? Eu ajudava ela na biblioteca e aí foi crescendo. Bom, vocês são da terra do Carlos Drummond de Andrade, né? Considerado o poeta maior, né? Então, assim, até mesmo o poeta do modernismo, né? Principalmente aquele poema dele, No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, que revolucionou a literatura brasileira, revolucionou a poética brasileira e a poética até mesmo internacional, porque a provocação foi tão grande da forma da construção que ele teve da sua poesia. Carlos Drummond de Andrade, para você, Luana? Bom, é um grande escritor, né? Desde pequeno, eu sempre ouvi falar dele nas escolas, sempre tinha palestra falando de Drummond. Eu acho que ele foi uma influência e tanto pra gente também. O fato da gente ser escritora, tem muito de Drummond. Por ter vindo de uma cidade literária, um berço literário muito grande, porque, como você bem disse, é conhecido em vários lugares e vindo desse mesmo berço que o Drummond. É muito bom. É como se a gente tivesse Drummond no sangue, né? Está na nossa veia, né? Eu acho que a nossa respiração, ela é poética, né? A gente caminha pela cidade de Itabira, encontra com as placas literárias do Drummond, né? Com as placas dos poemas, que são os caminhos drummondianos, e faz com que a gente vivencie esse momento literário, esse momento poético, e esse momento que é mágico, né? Porque entender que num ponto ali, o José, irmão de Drummond, esteve ali, fez uma declaração de amor, e o Drummond conseguiu pegar essa sensibilidade e colocar num poema. Mas para falar sobre isso e outras coisas sobre a literatura, sobre a mágica da literatura, nós conversaremos no segundo bloco com Luana e Josiane. Quando estiver por aí, ande só na calçada. E na hora de atravessar a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você.
fazendo mais por você. De volta com o programa Ensina, falando sobre literatura, falando sobre o amor da pessoa, como pegar um livro ali, sentir o cheiro do livro e vivenciar aquelas personagens, não é isso, Luana? Isso, muito bom. É a mágica. A melhor experiência de um leitor é sentir o cheiro do livro. É inexplicável, verdade. É porque eu gosto muito, tanto que eu estou até frisando isso no programa. Bom, essa experiência de vocês, do blog, né? Do gosto pela literatura, do gosto pelo livro, está levando vocês em escolas, né? Vocês estão visitando várias escolas e sensibilizando jovens a gostarem da literatura, do gosto da leitura, na verdade. Como está sido isso? Como chama o projeto na escola? O projeto chama Terras Distantes, é um projeto muito bacana, não só porque é nosso, mas ele aproxima a gente dos jovens, né? A gente já chega na escola com um pouco de receio, porque nesse mundo tecnológico não é todo mundo mais que gosta de ler. Né? Nem em tablet mesmo, celular. E a gente já chega e quando a gente começa a apresentar para eles uma forma diferente de ler, mostrando os livros, eles começam a se interessar e assim, é mágico. É como se o livro trouxesse realmente uma magia no ambiente e fizesse isso com a gente, é muito bom. E até porque a gente já chega nas escolas, eles já têm um preconceito de julgar que ler é chato, que a gente também não mostra a importância de gostar de ler. A gente não frisa muito na importância, melhora essa memória, melhora essa escrita, mas a gente ensina como gostar de ler. Aí a gente fala com eles, o que vocês gostam de fazer? Eu gosto de jogar bola, eu gosto de ir em princesa. A gente mostra que eles podem pegar esse gosto e levar para a leitura. Você gosta de jogar bola? Pega um livro que fala sobre futebol. Gosta de princesa? Pega um livro que fala sobre uma história de princesa. Ou seja, a gente não mostra tanto a importância. Por isso que eu acho que começa um preconceito nas escolas, porque a professora, no caso... Não, pode falar abertamente. A professora, no caso... Até mesmo porque você que é professor, você que está nos assistindo, né? Ele tem que também entender qual que é a visão do jovem, para ele conseguir quebrar esse paradigma e fazer esse resgate da literatura. Até porque eu já fui aluna e eles jogam um livro e falam, é importante ler por causa disso, disso, disso. Mas por que, em vez de mostrar a importância, eles não mostram por que o gozo pela literatura? Eu acho que isso é muito mais importante e a importância, acho que vai ter delimitada até um certo momento que eles vão estar ali estudando, mas o gosto é uma coisa que você vai levar assim vai levando, vai levar para sua família, porque eu já, entre aspas, eu já contamino o meu sobrinho com a leitura. Onde que eu vou? Todo mundo já sabe. Não, e isso é importante, essa visão da Josiane, porque você parar para pensar, tem vários jovens que gostam de futebol, por exemplo, apaixonados por futebol, mas a gente tem muita literatura ligada ao futebol. Então, assim, se eu quero entender sobre futebol, eu posso ter um elemento favorável para eu saber argumentar até mais sobre as técnicas de futebol, quem foram as pessoas que fez com que o Brasil fosse considerado o país do futebol, pela literatura, pela leitura, né? Então, assim, eu vou ter um livro que eu acho que ele é lindo, que é o livro sobre a história do Pelé, então, que é o Pelé e seus gols. Então, assim, que você entende toda a construção desse futebol hoje, que é economicamente ativo, né? Que antes na época dele, por exemplo, não se tinha tanto valor agregado financeiro, mas como que isso chegou a se ter esse valor que hoje se tem. Então, assim, isso a gente adquire esse conhecimento se a gente lê. Se a gente não buscar conhecimento, nós não vamos adquirir essa possibilidade de argumento, de conseguir falar com as pessoas sobre matemática, sobre futebol, sobre videogame, que tantos livros tem sobre videogame, sobre como realmente eu posso fazer os efeitos ali e conseguir ganhar até campeonato. Então, assim, a literatura ela está a todo momento na nossa vida, eu acho. É o que a gente sempre fala, você não pode obrigar e nem limitar uma pessoa a ler certa coisa. Deixa ele escolher. Igual nas escolas, se os professores deixarem, eles jogam um tema, o aluno vai lá e escolhe um livro, vai ficar muito mais fácil, porque quando você é obrigado a ler uma coisa, é muito ruim. Verdade. Bom, teve algum livro que você foi obrigado a ler e que você gostou? Fui obrigada. Difícil essa pergunta? Você teve? Teve sim, teve um livro do Jean Claude. Foi na escola.
e foi obrigada pra a gente fazer resenha também na escola, a gente lia e fazia o resumo. Aí eu peguei no livro já com aquele pensamento, é chato, a gente já cria um preconceito todo em cima daquilo, porque quando a gente é obrigada, a gente já cria o preconceito na cabeça da gente. Quando eu li, foi disseminando a história, não, gostei bastante. Eu sempre fui revoltada, então se me obrigava a fazer alguma coisa, eu já não fazia. Já não fazia, Não. já E eu tinha costumo que- brincar já tinha que ir também atrás que ali, né? eu costumo brincar que todos gostam de ler, só não verdade. não acharam o livro certo. Bom, me fala um livro ou um autor que vocês são apaixonadas. Thalita Rebouças. Thalita Rebouças? E qual o livro dela? Todos. Todos? Acho que a Thalita, ela foi o começo da minha vida de escritora. Por causa dela que eu comecei a escrever, o jeito que ela escreve, todos os livros dela são maravilhosos. Mas indica algum para os telespectadores? Ela fala assim? sério amiga, fala sério amor, fala sério mãe. É bem interessante. Você gosta de romance? Gosto de romance. Por que romance? Me conta mais sobre isso. Eu sou muito romântica, né? Eu acho que menina tem mais disso também, né? Mas é uma... Eu sou aquela, sabe, toda românticazinha. Então qualquer livro de romance já me deixa assim, nossa, sabe? Eu quero casar com aquele personagem. É até Quem encontrar o decepcionante. príncipe, né? Quem encontrar o príncipe, né? É decepcionante porque não existe, né? Então acaba Verdade. que... A gente, tipo, solta um ponto negativo de ler. ler. De ler esse, que você se apaixona e depois ele quebra assim e você vai ver que não vai encontrar aquelas Verdade. pessoas. Josiane, e você? Um escritor, uma escritora, um livro? Um livro, eu vou falar um livro. O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Porque você até fala da Alice, que tem uma mensagem, uma história atrás daquele livro. O Pequeno Príncipe também tem uma história, uma mensagem magnífica através do livro. São frases, são até mesmo desenho, que tem um desenho que demonstra muito mais do que está querendo ser passado. E é um livro também infantil, mas também é um livro adulto. Ou Mas se seja, é para você todo não tiver público, então uma mente leiam, aberta- leiam. Eu super indico, até passou o filme, mas eu super indico o livro porque é magnífico. Tá. Se você não tiver uma mente aberta, você vai falar Se você sobre não isso? tiver uma mente de criança, se você não pensar como uma criança, você não consegue entender a história. Eu falo porque os meus pais mesmo, eu tento explicar muita coisa da história, eles não entendem. E a gente que tem essa mente mais trabalha com Mais aberta, criança, verdade, já entende mais fantasiosa. a gente consegue entender a história direitinho. Bom, é um charme, por exemplo, quando um diretor de cinema tenta pegar aquela história daquele livro e transformar ela num filme. Isso é um charme ou isso é uma destruição, por exemplo? Destruiu É a difícil. obra, destruiu a obra que eu estava lendo, assim. O que vocês analisam sobre isso? Tem casos e casos. Tem casos e casos. Porque como a gente ama livros, literatura, a gente tem um olhar crítico. Eu É odeio isso. adaptações. De verdade. Tem algumas que ainda salvam. Mas acho que... E também tem algumas ainda que influenciam a gente ler. Tipo, eu gostei daquele filme, olha, tem um livro, vou ler. Se eu não acho tiver que lido ainda, Tem, né? tem casos e casos. Tem várias adaptações boas. Jogos Vorazes mesmo é uma adaptação que eu li, tem pouco tempo Jogos Vorazes. E a adaptação do filme é ótima. Agora, Percy Jackson, nossa. Nossa. Foi uma destruição do contexto Então, da em massa. história. Eu não sou fã de adaptações mesmo. Se eu não tiver lido o livro, eu posso até assistir. Adoro o filme, claro, mas se eu já tiver lido aquela história e, né? Mas eu acho que a magia tá nisso. De você não ver. Literatura é mais fé. Eu acho que a palavra é fé. Porque você lê aquilo, você imagina. É uma coisa que você não precisa ver para acreditar, mas que você precisa ler. Agora a gente te perguntando. Já Eu até. vou ser entrevistado agora, tá? Então, pela primeira vez no Marcos Alcântara, ser entrevistado pelo Lano. Vamos lá, Vamos ver se eu sou boa, então. Teve algum personagem que você leu num livro e que depois assistiu um filme que te decepcionou? Que te fez falar assim, nossa, eu não podia ter tido um filme assim, eu podia melhorar. Na verdade, eu venho da arte cênica, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de teatro. Eu gosto da magia do cinema, da literatura. A literatura faz adaptação, eu já gosto. Então, assim, eu não tenho, assim, uma personagem, assim, que me decepcionou, não. Porque eu gosto muito, principalmente quando tem o trabalho laboral, que é o trabalho que o ator se entrega àquela personagem. Então, se você percebe que o ator teve que ler o livro, o ator teve que pesquisar para ele construir isso. Mas eu sei que quando você pega tanto a arte, né, no filme, o livro dentro do filme, por exemplo, você percebe que você tem uma perda muito grande. Por exemplo, assim, se você pegar o personagem X
e ver as suas essências, por exemplo, metade das suas essências não estão mais, não estão mais na tela ali, naquela construção daquele filme. Então isso é uma perda muito grande. Então acho que é importante, primeiro, você ler o livro, para que depois você possa ver o filme. Eu pelo menos gosto muito dessa metodologia. Aí que já pode Foi bem fazer na uma entrevista? Foi bem Foi ótimo. Ótimo. Passou Foi no ótimo. teste. No teste? Passou Tá bom no demais. A gente está querendo enfatizar também um novo projeto que a gente está tendo aqui na cidade, né, Luana? É o primeiro encontro de leitores. Que vai ser dia 17, né, às 13 horas. 17 de abril, 17 na de Fazenda abril. do Pontal. E vai ser muito bom, porque Vão vai ter jogos. Vai ter jogos, atividades, sorteios. A gente tá tendo umas parcerias bem legais das editoras. As editoras estão apoiando a gente, bacana. Verdade. Tem o canal do Maicon também que vai estar lá. O pessoal já conhece, que é o Verificando E se Ideias. você tem de 0 anos... Verificando ideias, seu canal? Verificando Ideias é o canal. E se você tem de 0 anos até 110 anos, vocês podem ir, que a gente vai te esperar lá. A gente Então vamos lá, Pode ter então. certeza. No dia 17 de abril, na Fazenda do Pontal, então vai ter encontro de leitores, né? Então você de casa está convidado a participar desse momento lúdico, desse momento mágico e único, né? Porque é um encontro de leitores, então você vai poder também trocar livros, vai poder? Vai. Vai Finalmente, trocar nosso livros, primeiro encontro de verdade, leitores, depois de ideias, muito tempo. discutir, porque eu acho que é bom isso, discutir. Vão ter palestras também para conversar sobre o assunto. Em Madrid, quando eu morei em Madrid, eu percebi eu tinha uma coisa lá que eu achava que era fantástico, assim, porque as pessoas colocavam objetos de artes, né? E com isso, além dos objetos de artes, colocavam livros e faziam escambo. O que é escambo? Trocavam um com o outro. Ah, assim, eu tenho esse livro e eu quero o seu. Aí ela trocava. E tinha uma coisa também que tem hoje, também em Porto Alegre tem isso, em BH também tem isso, que eu acho que é um show de bola, assim, que são nos pontos de ônibus. Você tem um local, uma sacolinha, você vai colocando seus livros, as pessoas vão levando levam o livro embora, uns vai lá e troca. Então se cria também essa essência da possibilidade de você conhecer outras obras. Eu só tenho 2 livros em casa, mas eu quero ler e não tenho recurso financeiro, Verdade. eu posso trocar, ir lá no ponto de ônibus, deixar o meu e pegar um outro, que é uma ideia fantástica para Itabira, né? Né? Já podia estar Já há podia muito estar. tempo. Com certeza, ainda por ser a cidade de Drummond, um berço literário enorme. Itabira é uma Ótima cidade que tem muito, para ter muita cultura para as É pra pessoas, ter- e não tem. E não tem. Então a gente está resgatando A isso. gente tá querendo Começando a resgatar. trazer, juntando os jovens. Porque se todo mundo se unir para fazer isso, vai dar certo. Eu acho que nós tomamos um pontapé bom inicial com vocês duas, né? E lógico que vocês estão falando aqui em nome de um grupo, né? Verdade. Esse grupo é muito maior, né? Tem outras pessoas que participam, colaboram, né? Mas eu tô falando muito de vocês duas porque vocês duas são jovens. E isso me chama muita atenção, dessa vontade de vocês de estarem levando esse acesso, na verdade, à população, à comunidade itabirana como um todo. Porque quando a gente fala de cultura, por exemplo, né, se eu pegar um bairro em situação vulnerável, né, mais longe, mais distante, ele tem seu processo cultural. Claro. Né? Talvez não seja aquele processo que a gente acredita que seria bom para o outro, mas ele tem seu processo, tem sua essência. Então é importante a gente também democratizar, né? Ou possibilitar o acesso a novos conhecimentos. E vocês estão fazendo isso assim de uma forma tão mágica, de uma forma tão nobre, que eu vou até falar aqui, você que é empresária aí em Itabirã, ajuda os meninos no projeto dele, gente. Não, porque tem que ter Verdade. apoio, tem que ter financiamento para vocês conseguirem ir mais escola, para vocês conseguirem mais doações de livros, para vocês conseguirem até mesmo uma verba para comprar livros e esses livros começarem a circular na cidade. Você que é empresário, não custa nada colocar sua marca dentro de um projeto como esse, porque eu acho o que vai acontecer para você, além das pessoas conhecerem a marca de você, bater palma de uma essência de transformar as pessoas, porque a literatura transforma a vida. Eu acredito muito nisso. Transformou a minha. Transformou a minha E e pode pode transformar transformar de várias. várias outras E é isso pessoas. que a gente está buscando e a gente está... E é muito bom esse contato com as pessoas que a gente tem, é muito bom. Porque a gente trabalha com pessoas, né? Por ser blogueira, o trabalho é esse, trabalhar com pessoas, independente de como. É muito bom ter isso. O que a gente está tendo aqui agora também é muito bom. gratificante, é muito Poder bom. falar desse projeto, porque ele é muito importante pra gente. Bom, Josiane, para a gente poder concluir, né? Faz nosso tempo, eu gostaria de falar sobre literatura várias e várias horas, trocar Verdade, ideias, gostaria verdade. também de declamar poema, como é muito gostoso, né? Também essa parte da poesia, da literatura poética, né? Eu gosto muito também, aquelas ideias que a gente tinha antigamente de saraus,
que acontecia em vários lugares e as pessoas podiam declamar seus poemas, escrever. Você falou hoje comigo de um poeta itabirano, José Rodrigues, né? Eu lembro do Porão Poético que acontecia na Casa do Brás, e o José Rodrigues ia lá declamar seus poemas, lançar seus livros. Então, assim, isso é mágico também para o poeta também. Então, assim, também é valorizar essa questão da poesia, principalmente que estamos na Terra de Drummond. Para a gente poder concluir, o que você deixa de mensagem para o telespectador, para as pessoas que estão em casa, para eles entenderem um pouquinho desse mundo que você hoje está vivendo e que está transformando sua vida? Olha, gente, como bem falado, ele transformou a minha vida, transformou a de Luana, ele pode transformar a sua. O livro em si é pequeno, são páginas, são folheados, mas se você pegar, ler, imaginar, são coisas grandes, são mundos, são terras e são portas que te abrem também, como está abrindo para a gente. E eu espero do fundo do coração, do fundo da alma, que vocês leem, que vocês peguem esse gosto pela leitura e que vocês vão no encontro também, com certeza. E guarda minha frase, se você ainda não gosta de ler é porque você não achou o livro certo. É como se fosse um romance, né? Tem que Com achar o par certeza. perfeito. Tem que achar o par perfeito. Bom, e você, Luana? Como você pretende deixar essa mensagem para o telespectador, por exemplo, da essência mesmo da literatura, o que você está vivenciando hoje e você quer deixar como uma mensagem? Bom, você em casa aí, vamos juntos, vamos de mãos dadas, como diz Drummond, né, para construir uma cidade realmente literária? O que você pensa sobre isso? Completando a Josiane, né, igual ela falou que é um mundo mágico, eu convido todo mundo a vir para esse mundo mágico, que é muito bom. Você já está convidado, né? Já participa disso. É muito bom, gente. Vem também, vamos ler, pegar um livro, vamos juntos. Né? A gente pode sonhar junto, vamos Sonhar chamar a juntos. mãe, o pai, o filho, o cachorro. Porque a literatura é isso, é juntos. É juntos. Juntos a gente consegue fazer um mundo melhor. E é isso que a gente está buscando. É isso que a gente está buscando. Bom, qual que é o sonho de vocês? Assim, eu estava imaginando aqui, será que vocês querem ser escritoras? O que vocês querem? Isso me chamou a atenção aqui agora. Meu sonho é ser escritor. Meu sonho também é ser. Não, escritora a gente já é. A gente já é. Nosso sonho é lançar nosso livro, é ter um reconhecimento não por pessoas, mas é poder estar ali vendo que os outros gostou do que a gente escreveu. Isso eu acho que é o melhor. Aquela coisa de viajar ao mundo, mostrando o que você fez, muito grande. A gente é muito sonhador, é Muito. Isso é muito mágico. Muito Bom, gente, hoje eu conversei então com duas jovens, lindas, inteligentes, né? Solteiras, tô brincando, mentira, senão os pais delas vão brigar comigo, tá? Bom, e duas pessoas que estão sempre em cena na nossa cidade, principalmente levando a literatura nas escolas, nas ruas, em qualquer lugar, porque literatura não tem lugar, não tem, né? nem hora, nem lugar. Nem hora, nem lugar, né? A gente vivencia a todo momento. Então, foi muito bom ter essas duas pessoas que estão sempre em cena. Até semana que vem! Valeu!